Eu vou carregar aqui uma apresentação. Então, eu digo que os povos do campo, eles permanecem, né? E eles avançam dentro da universidade, que historicamente sempre negou o acesso dos povos. Eu sou filha de neta de pescadores artesanais e filha de agricultores expulsos do campo aqui do Oeste Paulista, que, né, é um local onde houve os maiores casos de grilagem, né, historicamente no Brasil, e de pessoas, não é, extremamente assim poderosas no sentido de mandar, né, na política, os coronéis do Oeste Paulista. Bom, então eu vou trabalhar um pouco a questão, né, dos povos originários e das comunidades tradicionais. Por quê? Porque a questão agrária ela tem relação com inúmeros povos, né? Uma parte significativa da população brasileira é sem terra, porque foi expropriada da terra. Então, a questão agrária, a questão urbana, a questão social, elas compõem um mesmo fenômeno, ou seja, elas têm a mesma origem, né? Que é a questão agrária. Os primeiros expropriados, não é? Os primeiros expropriados do país. Opa, não estou conseguindo. Espera um pouquinho só. Vocês estão conseguindo ver o outro slide? Então, a questão agrária, hoje, né, ela tem inúmeras territorialidades ocultadas. E é por isso que a luta midiática, não é, ela é extremamente importante. O MST, estrategicamente, compreendeu isso e tem, inclusive, né, o setor que publiciza as ações do movimento, não é? Os indígenas também, quer dizer, os quilombolas também começam, assim, com os indígenas inicia, né? A questão agrária, ela vai iniciar, né? Quando? Em 1500, com a expulsão, né, dos que estavam na terra. Então, há um impacto, e a gente não acha dados, não existe, porque os dados, né, aliás, tem que chamar a atenção dessa questão. Os dados no Brasil são apagados em favor, né, em favor dos grupos sociais hegemônicos. Por exemplo, a partir de 2019, 2018, 2019, não vai existir mais no censo agropecuário, não é, dados sobre produção de alimentos de propriedades com menos de 10 hectares. Também não vai existir mais dados sobre uso de veneno na agricultura, tá certo? Então, isso é uma forma de apagar, impedir que as pesquisas sejam realizadas, uma questão ligada à forma, ao modus operandi, sobretudo do atual governo, né, de apagamento, que, assim, historicamente isso sempre aconteceu no Brasil. Talvez seja muito didático a forma, o modus operandi do atual governo, né? Então, a questão agrária hoje, ela é caracterizada, então a gente tem um mapa aí, né? Ela é caracterizada pelo quê? Por ocultamento de territorialidades de existência de sujeitos, né? E, portanto, assim, isso facilita o quê? O etnocídio, o genocídio e as expropriações, né? Então, eu trouxe aqui os dados sobre quanto a gente tinha mais ou menos estimado, e o estimado, veja, é sempre para menos, ok? Então, a gente tem que pensar que é sempre mais, né? Em termos de populações indígenas, mais de 1.000 povos indígenas no Brasil, né? Que, né, se referia a mais ou menos 2 e 4 entre 2 e 4 milhões de pessoas. Eu já vi pesquisa dizendo 10, mais de 10 milhões de pessoas, né? E cerca de 600 línguas. Hoje nós temos sendo faladas no Brasil mais ou menos 170 línguas. Então, para vocês verem a estratégia, né, de etnocídio, genocídio, de expropriações das terras. E aí o número de remanescentes quilombolas, né, porque eu estou partindo da matriz triádica, a nossa origem é uma matriz triádica, ela tem como fundamento a questão agrária, o processo de escravização. Essa é a origem espúria do nosso país, não é? Então, tem um número de comunidades remanescentes de quilombo aí por estado, né, do Intercept, e veja, são muitos quilombos, predominantemente onde, né? Então, Maranhão, no Pará, né, aliás, na Bahia, no Maranhão,
no Pará, Pernambuco e Minas Gerais e Rio de Janeiro. Obviamente que a gente tem no Paraná, né, também, remanescentes quilombolas, né? Então, esses conflitos, quer dizer, a questão agrária dá origem a questões sociais e a conflitos socioterritoriais, desde a invasão, né? Então, o que nós temos hoje, e já há muito tempo, não é? Desde a constituição, né, do processo de expropriação do capital na sua face mercantil, nós temos campo desabitado e cidades excludentes. Tanto que, assim, eu estava retomando a carta de Pero Vaz de Caminha, e ele vai dizer para o rei o quê? Estou narrando o que acontece nas suas terras, né? Essas terras já tinham habitantes, e esses habitantes foram ocultados nas narrativas históricas, e é essa a história que nós temos, infelizmente, não é? Na escola ainda. Então, aqui nós temos um mapa das mortes por conflitos no Brasil, não é? Nas áreas em vermelho mais escuro, mais de 500 mortes entre 1985 e 2016, né? Quer dizer, isso é expressão da questão agrária e da questão social, né? Expressão territorial por unidade da federação. Então, nos estados, veja que não tem, né, quase estados nesse tonzinho pastel, né? A não ser Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Espírito Santo, não é? E outros estados mais ao norte, enfim, que tem menos mortes, né? Mas o Brasil, não é? E isso são dados da Comissão Pastoral da Terra, que tem uma grande importância enquanto documentadora, né, dos conflitos pela terra no Brasil. E aí, veja, não por acaso, eu trouxe um mapa aí da situação das terras indígenas no Brasil de 2007, elas continuam mais ou menos na mesma situação, por quê? Porque a reforma agrária não sai do papel, né, desde 1988, mas também o reconhecimento das terras indígenas não sai do papel, né, em função, inclusive, de várias disputas. Então, veja, a territorialidade das terras indígenas no Brasil, o mapa do meio, que está em vermelho, cinza-vermelho, são os mapas das comunidades quilombolas, e atualmente, obviamente, em números sempre crescentes, não é? O mapa da parte inferior direita é um mapa de violência contra camponeses e trabalhadores de 1996 a 2004, se eu não estou enganada. E o mapa da parte superior direita é o mapa da localização das reservas minerais no Brasil, né? Esses fenômenos têm altíssima correlação, por quê? Porque em função do padrão, não é, de invasão, os povos e comunidades tradicionais, mas também os povos do campo, eles foram sendo exterminados de leste para oeste, né? Portanto, então, tem povos e comunidades tradicionais sempre onde? Em terras onde o agronegócio não conseguiu chegar. Pelo menos até a época da modernização conservadora da agricultura, conhecida como Revolução Verde, né, que é excludente e que foi um instrumento de expropriação de muitos camponeses em relação à terra, e o início no Brasil de financiarização da terra, porque os bancos tomaram essas terras e colocaram muitas delas no mercado. Né? Então, quem são esses sujeitos? Existem os marcos legais e jurídicos, a professora Helena já falou deles, mas gostaria de chamar a atenção, né, que inicia planetariamente um movimento, 1989, ou seja, a década de 80 é uma década, aspas, perdida para a economia mundial, entre aspas, mas também uma década onde há a intensificação dos movimentos sociais. E não por acaso, essa Convenção 69, ela é feita por onde? Desde que lugar? Pela Organização Internacional do Trabalho, não é? Então, desde 1989, existem instrumentos jurídicos, não é? E no Brasil, né, ele vai acatar a convenção, vai fazer parte da Convenção 69 da OIT, a partir do Decreto Presidencial 6.040, em 2007. Né, reconhecendo a existência de povos e comunidades tradicionais,
reconhecendo, inclusive, os direitos. E aí, então, há uma definição nesse decreto do conceito de povos e comunidades tradicionais, não é? E aí que surge, né, com a Convenção 69 da OIT e com o Decreto 6.040, a importância da questão da construção identitária. Por quê? Porque o Decreto 6.040 vai dizer o quê? Que são grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, tem a ver com a questão da identitária, né, que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam territórios e os recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos e inovações e práticas gerados e transmitidos, então, pela tradição, né? Ao mesmo tempo, nós temos, então, também nesse mesmo decreto, o reconhecimento do que são ou do que constituem territórios tradicionais, né, que são aqueles espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas, indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõe nos artigos 231 e 68, não é? Das disposições constitucionais e demais regulamentações, ou seja, existe legislação. E só existe legislação e pode compreender a Constituição, aliás, todas as constituições, onde há avanços do ponto de vista dos acessos, do reconhecimento das diferenças e do acesso a direitos por meio da letra da lei, foi gente que foi né, isso é fruto, resultado de lutas socioterritoriais e resultado também de assassinatos e genocídios de sujeitos que desde, vamos dizer aí, há mais de 500 anos não se calam, né? Então, a autoidentidade é uma condição hoje para as lutas socioterritoriais dos povos originários, né, indígenas, quilombolas e dos outros povos e comunidades tradicionais, né? E aí tem, então, a questão, não é, da autoidentidade indígena ou tribal, não é, a partir do entendimento da Convenção 69 da OIT, né? Então, o que é autoidentidade indígena ou tribal, né? Esse instrumento é uma inovação, né? Então, ele vai dizer o quê? Inovação no sentido da defesa dos direitos socioterritoriais desses sujeitos. Por que eu digo sempre socioterritoriais? Porque os sujeitos, a condição para a nossa existência é o território. Nós não existimos, né? A espacialidade é uma dimensão e é uma condição para a materialidade, para a existência material dos sujeitos, não é? Então, o que diz, né, a questão da autoidentidade? Que nenhum Estado ou grupo social tem o direito de negar a identidade a um povo indígena ou tribal que, como tal, ele próprio se reconheça. Quais são os conceitos básicos? Então, neste contexto, a consulta e a participação dos povos interessados e os direitos desses povos em definir as suas prioridades de desenvolvimento, não é? Na medida em que esse desenvolvimento afeta a vida dessas pessoas, a vida, a crença, as instituições, valores espirituais e a própria terra que ocupam, não é? Torna essa terra uma raridade, como vai dizer uma certa leitura marxiana de geografia urbana. Então, quais são os outros elementos de luta desses povos originários e comunidades tradicionais? Não é? Pelos modos de estar no mundo e ser no mundo. Quer dizer, não basta qualquer terra, porque para os quilombolas, uma terra em que aparecem os griots, em que os griots dizem que é uma terra êmica, que é uma terra sagrada, se você assenta esse povo, não é? Te retira de um lugar e coloca em outro, você acaba com a comunidade. Então, esse modo de existência, esse modo de estar no mundo, nós estamos no mundo e é por isso que nós somos no mundo, né? Então, o modo de estar no mundo define quem nós somos, definem as nossas identidades, né? É isso que uma certa leitura da ecologia política fala, que valoriza, inclusive, o reconhecimento do saber, se configurando, inclusive, questionando, interrogando a concepção de ciência moderna que nós temos, não é?
Então, sobretudo, esses modos de estar e ser no mundo, eles interrogam o quê? A democracia. Que democracia? A democracia burguesa, a democracia francesa, que é a democracia representativa. Por quê? Porque desde as origens dos povos originários e de muitos povos e comunidades tradicionais, eles trabalham com o quê? Com a democracia participativa, não é? Existe aí uma certa literatura que vai dizer que, inclusive, a despeito do comunismo e do socialismo ser discutido como fenômeno de origem da Europa, já existiam sociedades, né, tradicionais, originárias, que tinham fundamento comunista e socialista. Bom, isso a gente pode deixar para o debate, né? Então, qual que é a ideia da democracia participativa? Que inclusive o MST traz, não é? Que inclusive o movimento indígena traz, que o movimento quilombola e dos povos tradicionais trazem. Essa democracia participativa, ela tem a ver com algo que se tem discutido hoje, que é um comunitarismo federativo, né? Que é a forma como os sujeitos se constituem organizados politicamente para defender seus modos de existência. Quem é que manda, não é? Então, eu trouxe aí, em homenagem ao Enfio, não é? A Graúna, que é, né? Tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, né? E ali no final era eles podem, né? Na verdade, eles não podem, né? Nessa perspectiva. Então, há uma interrogação, qual a importância, então, desses sujeitos? São eles que estão interrogando a democracia, são eles que estão interrogando as políticas públicas no Brasil e os programas, são eles que estão interrogando o acesso, o reconhecimento dos direitos ligados à especificidade desses sujeitos e mostrando que direitos, no geral, ele produz exclusões, né? Em um país de origem tão diversa, de uma matriz pluriétnica como o Brasil, né? Então, para mostrar isso, eu trouxe, né, que um elemento que é o fato de que povos originários e comunidades tradicionais habitam todo o território brasileiro, né? Segundo Alfredo Wagner Berno de Almeida, que tem um trabalho ligado, que chama Nova Cartografia Social da Amazônia, tem site aliás, esse trabalho tem um site em que há várias cartografias sociais. Ele vai dizer assim: esses sujeitos, eles constituem mais ou menos 5 milhões de pessoas, mais do que a cidade de Curitiba, não é? Maior que a cidade de Curitiba, em termos de população e região metropolitana. E eles ocupam 1/4 do território brasileiro. 1/4 para mais, não é? Onde eles estão nos livros didáticos? Onde eles estão na universidade? Onde eles estão na política pública e nos programas? Né? Onde eles estão, inclusive, nos estudos sobre questão socioterritorial. Quem são esses sujeitos? São muitos. E essas denominações são de autoidentificação, né? Quilombolas, seringueiros, praieiros, caboclos, ribeirinhos da Amazônia, ribeirinhos, extrativistas, babassueiros, sertanejos, vaqueiros, jangadeiros, caipiras, sitiantes, pescadores artesanais, caiçaras, açorianos, ribeirinhos não amazônicos, pantaneiros, campeiros, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, faxinalenses, geraizeiros, comunidade de fundo de pasto, piaçabeiros, sitiantes, entre outros. Muitos têm, inclusive, sobreposição identitária. Por exemplo, no Maranhão, tem indígenas que são indígenas, são quilombolas, mas também são quebradeiras de coco babaçu. Olha a complexidade do processo. E dependendo do fenômeno ou do enfrentamento político, elas acionam uma dada identidade, ou indígena, ou quilombola, ou de quebradeira de coco babaçu. Olha a dificuldade de trabalhar, né? A ciência moderna de trabalhar com essas identidades que são identidades vivas, né? Então, no Paraná, quem são? São mais ou menos, só que assim, esse levantamento da Rede Puxirão, gente, faz mais de 10 anos, tá? Muito provavelmente são mais sujeitos. Tem um mapa aí que eu acho importante, que é um mapa feito pela Secretaria do Meio Ambiente, que é um mapa de áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade e a territorialidade dos povos e comunidades tradicionais.
é possível ver que, então, onde tem pontinho azul, triângulo roxo, essas áreas em laranja, onde tem estrelinhas, né, roxas aí ao longo do rio Paraná e Paranapanema, são áreas de grande biodiversidade, áreas de cercamento, né, de conservação da biodiversidade, e áreas onde, historicamente, esses povos habitam. Quem manteve a floresta em pé? Eles. Então, não é inadequado unidade de conservação sem gente. Uma das estratégias do Estado capitalista é criar unidades de conservação e expulsar as pessoas dos seus territórios tradicionalmente ocupados. Para quê? Para inserir a terra no circuito da mercadoria, para mercantilizar a terra. Para esses sujeitos, a terra não é mercadoria, né? A gente vai ver mais adiante. Então, quem são esses sujeitos aí, segundo a Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais? Nós temos essa organização no estado do Paraná, ok? Então, 93 chetás, mais ou menos 10 mil caigangue, 3.500 guarani, mais ou menos 20 mil quilombolas, 40 mil faxinalenses em 227 faxinais. Onde eles estão? Ao sul, na área do contestado, obviamente, não é? Ao sul, aí, nessas onde tem essas bolinhas azuis. Essa é a territorialidade dos faxinais, mas há faxinais sendo descobertos muito recentemente também. 10 mil pescadores artesanais, mais ou menos 10 mil cipozeiros, às vezes essas identidades também, né, se sobrepõem, às vezes pescador também é cipozeiro também é pescador. Tem os sujeitos de religiões de matriz africana, que não tem, não é, um número, e isso mostra a precariedade dos dados no Brasil, não é? E os dados são fundamentais para a construção do raciocínio do pensamento crítico, ok? Então, nós temos 10 mil ilhéus, mais ou menos, com 7 mil portadores de ofícios tradicionais. Quem são esses? Benzedeiras, benzedores, curadores, curandeiras, costureiras e cozideiras de rendidura e parteiras, certo? Então, quais são as pressões do capital? E aí, veja, eu coloquei num sentido geral, porque é isso que se vê no planeta, mas também se observa na América Latina, mas também se observa no Brasil, e também, obviamente, se observa no estado do Paraná, não é? Então, quais são as pressões sobre os povos e comunidades tradicionais no Paraná e no planeta, né? Então, nós temos uma situação de que esses territórios são invadidos pelo espraiamento do capital. Um dos exemplos recentes que a professora Helena falou, né? Ela falou do exemplo do plano de manejo do Parna Superagui. Eu fiz parte da equipe que, quando saiu o plano de manejo, mais ou menos, acho que em 2000, o primeiro, a minuta do plano de manejo, em 2010, 12, enfim, nós fizemos um contralaudo, um contra plano, um documento que questionava a minuta do plano de manejo. Por quê? Porque já estava dado no plano de manejo uma perspectiva, qual seja a do turista. E aí diziam assim, são áreas que têm potencial, veja, já colocava, impunha o potencial, né, turístico ligado ao turismo de sol e mar, né, ao ecoturismo, né, já impunha, então, essa, aspas, vocação, né, natural, mas ao impor também, o que é que havia de relatos de consulta a pessoas? A turistas, né? O que diziam os turistas? Que o lugar é muito bonito, mas precisava tirar esses apetrechos de pesca, precisava tirar os cachorros da praia, porque sujam a praia, precisava iluminar a praia, né? Então, veja que há um conflito aí de interesses entre usos do território, não é? Não por acaso, a Secretaria do Desenvolvimento e a Secretaria do Turismo se juntaram. Hoje nós temos a SEDEST, que é a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Por que isso? Porque muitos políticos e muitos grupos têm interesse em
como que chama? Em investir nessas áreas para torná-las rentáveis, obviamente retirando os povos originários e os povos e comunidades tradicionais, porque tem indígena também nesses lugares, e é um território sagrado indígena, né? Então, nós temos os modos de vida tradicionais se contrapondo às relações capitalistas. Então, nós temos, neste processo, é preciso entender... Oi. Nós precisamos entender, não é, que é um enfrentamento do quê? Da terra como valor de uso versus terra como valor de troca. O capital entende a terra como mercadoria. Esses sujeitos não, né? É a terra do habitar, é a terra do bem viver. Muitos dizem, a gente não pode vender a nossa mãe. A terra é a nossa mãe, nós não podemos vendê-la. Então, uma das estratégias do negócio ou do capital é retirar, por meio da instalação de unidades de conservação, não é? Esses sujeitos, porque esses são sujeitos que blindam essas terras e que historicamente protegeram as florestas. Há estudos da etnoecologia que vão dizer o quê? Que a floresta amazônica é uma grande agrofloresta intensamente e sabiamente produzida ao longo de 10, 11 mil anos. Então, nós temos um enfrentamento desses povos e comunidades tradicionais, dos povos originários, dos povos do campo, contra quem? Contra o agro, o hidro, mineiro e econegócio. O Plínio de Arruda Sampaio Filho, economista da Unicamp, ele vai dizer que, inclusive, doenças da época colonial estão retornando. Por quê? Porque a nossa economia está passando por um refluxo. Nunca deixamos de ser agroexportadores. Em algum momento, o Brasil estava sendo se constituindo como produtor, né, também de bens de consumo ou de bens industrializados que têm um maior valor agregado. Mas nós nunca deixamos de ser país agroexportador. Não é? E isso, obviamente, nos coloca numa situação que é uma situação em que a elite deste país coloca, né, é o projeto de futuro que se tem para o Brasil, que é que lugar de continuar como, né, com uma economia voltada à exportação, à agroexportação, não é? E, portanto, com uma economia subdesenvolvida, não é? Então, é isso que significou, inclusive, o avanço da, aspas, agricultura moderna, a Revolução Verde, que foi a revolução conservadora da agricultura. Não é? Então, nós temos também os grandes empreendimentos em infraestrutura, né? Que são a construção de estradas, de rodovias, para constituir possibilidade material da vinda e da exploração de grandes mineradores e mineradoras hoje, canadenses, chinesas, né, de âmbito internacional. Então, construção de usinas hidrelétricas, entre outros, que são, né, como eu disse, que os povos e comunidades tradicionais, eles estão em terrenos mais mexidos, porque a agricultura, a monocultura não entrou, né, nesses territórios. Hoje entra o quê? Hoje são locais de exploração para construção, né, para ação, né, de mineradoras, para construção de usinas hidrelétricas, e é por isso que nós estamos em guerra. Assistam o vídeo documentário na Netflix, Guerras do Brasil, né? Nós temos, então, também um aquecimento de terras e obviamente que a gente está vendo, não é? Sendo noticiado, grilagens de terras em áreas de apossamento. Nós temos muitos poceiros no Brasil. Pessoas que não se relacionam com a terra como valor de troca, por isso, jamais tiveram essa intenção de regularizar as suas terras. Por isso que um dos elementos, um dos instrumentos de luta hoje desses povos é a regularização das terras, né? Ou demarcação das terras, no caso dos indígenas, que é uma forma... Porque eles dizem assim, nós não queremos a posse da terra, nós queremos o uso, porque a gente não pode se apossar de algo que não é nosso, nós não nos apossamos de nossa mãe, né? Que é mais ou menos a perspectiva que o Chico Mendes, ao conversar com os indígenas amazônidas, né,
repensou, não é? Os povos da floresta repensaram a questão da posse. E aí constituíram o quê? A Resex. Porque a posse da terra, aspas, a regularização, a posse da terra permite que também, e isso é visto por pesquisas, que a terra entre no circuito do mercado do capital. Por quê? Porque as pessoas podem vendê-la. Quando elas se transformam em reservas, Resex, reservas extrativistas, ou elas são demarcadas como reservas indígenas, essa terra não entra no circuito do capital. Né? Então, essa é uma forma de blindar a terra. O MST tem estudado, inclusive, formas de regularização fundiária da terra, mas regularização coletiva e não individual. Por quê? Porque se verifica que quando há uma regularização coletiva da terra, demarcação das reservas, constituição das RESEC, que são os grandes exemplos que nós temos no Brasil, há uma blindagem da terra ao capital. Então, como diz o nosso sábio e amado professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, que é um dos responsáveis, eu diria talvez, o grande mentor aqui no Paraná, né, dos direitos humanos de povos e comunidades tradicionais e povos originários, ele vai dizer, a terra, estrategicamente, a terra precisa ter gente, porque se ela é esvaziada das gentes, ela entra no circuito capital, ok? Então, há um aquecimento no mercado de terras, de várias formas, né? Há muitas pesquisas sobre essa questão, há as grilagens de terras em áreas de apossamento e o que ocorre muito no estado do Paraná, o intrusamento de atividades de lazer, que expropria as comunidades da relação histórica que elas têm com os territórios, né? Então, a partir, quer dizer, qual que é o instrumento? O instrumento são as políticas conservacionistas, ou seja, das unidades de conservação, né? Então, há muitas pressões, mas eles, historicamente, resistem. Essas terras do bem viver, o bem viver, a Biayala, ela existe, não é? Então, quem são os sujeitos das lutas por outros modos de vida, economia e sociedade? Que esgarçam o tecido da crise civilizatória, mostra que existe sustentabilidade, e a sustentabilidade ela é constituída a partir das relações socioterritoriais desses sujeitos, né? Então, já existem outros mundos. Ou, no dizer do Carlos Walter Porto Gonçalves, eles já reexistem, reinventam a sua existência para continuar existindo. Eles reexistem, não é? Então, tá aí, né, uma fala do comandante Marcos, né, do movimento zapatista criminalizado, extremamente criminalizado, que tem uma relação socioterritorial com governabilidade, com cuidado dos territórios, com escolas, extremamente interessante, não é? Eles dizem o quê? Qual que é a defesa? É a defesa dos indígenas, dos povos originários de Abiaiala, né? Que é uma expressão utilizada do movimento social indígena nas Américas. Né? Vão dizer o quê? É necessário fazer um mundo novo, um mundo onde caibam muitos mundos, onde caibam todos os mundos, e não um mundo excludente que quer o capital. Diz os indígenas, né, que a luta continua até o último índio. Por isso que há um medo muito grande dos indígenas, porque eles dizem o quê? Não tem importância. E assim, a população indígena tem aumentado, mas isso é uma estratégia de guerra para avançar nos territórios, vai dizer o Ailton Krenak e Davi Copenau e várias lideranças indígenas, né? Em vários das suas lives, vídeos, enfim, né? Livros. Vocês não souberam cuidar da terra, então nós estamos retomando a terra para que as vidas possam continuar existindo. E não é só vida humana, é vida. Floresta é vida. Não é? E eles dizem o quê? Nós vamos continuar lutando. Quem vai desaparecer são vocês. Nós vamos continuar lutando. Se mata um, vai vir 10. Se mata 10, vai vir 100. Se mata 100, vai vir 500, 1000, 2000. E nós continuamos. Olha a ideia forte de permanência no planeta que eles têm. E para destacar, né, a luta das mulheres indígenas, no primeiro
no território Terra Livre, né? Foi a primeira marcha das mulheres indígenas. Peguem vídeos, arrepia, gente. Né? Elas dizem o quê? O território é nosso corpo, é nosso espírito. Eles já se dizem povos floresta, eles vão dizer, não somos povos da floresta, nós somos povos floresta. Olha que paradigma societário outro, olha que concepção outra, eles não têm palavra para a natureza, porque para eles não existe a natureza separada do ser humano, né? Então, isso já indica, né? Os quilombolas dizem, lutam pelo quê? Pela titulação. Ao reconhecimento pela existência deles, né? Pela Fundação Palmares, nenhuma terra quilombola quase ainda titulada, né? Então, essas ontologias, modo de estar e ser no mundo, constituem narrativas e constituem o que? As ações desses sujeitos no mundo, né? E aí só queria exemplificar, então, de novo, que eu adoro Zacarias, ele é né, um representante da comunidade Fundo de Passa, extremamente sábio. Eu queria fechar fazendo uma homenagem ao Zacarias e à sua luta dos povos da comunidade de Fundo de Passa da Bahia. Ele fala assim, quem sabe como fazer, mas quem não fez ainda não sabe. Tem que fazer para saber. Ó, como que ele coloca a questão da praxis na perspectiva da luta. Ele vai dizer também que quando a gente começa a fazer luta, a gente não está mais sozinho, porque é na luta que os sujeitos se encontram, os sujeitos da luta, né? Vai dizer também que queremos aquilo que é de direito nosso. Direito é fato, ele existe, mas ele precisa ser buscado, porque ele não se manifesta por si só. A lei não é o direito, é um instrumento para fazer valer ou não o direito, que está acima da lei. Precisamos ser uma comunidade interpretativa sobre como obedecemos à lei sem nos submetermos a essa lei, né? Então, é isso. Gratidão, né?